Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa 54ª aula. Isso, aula de número 54 de estudos da obra A Gênese, de Allan Kardec. Como sempre eu digo, é muito bom tê-las e tê-los aqui. Interajam, usem a aba de comentário para tecer os comentários, como eu tenho dito. Não esqueçam de deixar o seu gostei, se gostou, ou não gostei, se não gostou. De preferência, justifique o seu gostei, a sua opinião, como sempre, é muito importante para pontuarmos e sabermos o que poderia ser modificado. Afinal de contas, nunca esqueçam, esse trabalho é feito para vocês, tem como objetivo, como foco, vocês. O foco, né, o público-alvo são vocês, ou seja, todos aqueles, todas aquelas que gostam de ciência, que gostam de doutrina espírita, que querem se livrar do misticismo, do aspecto fantasioso, miraculoso e com certeza falacioso, inerente a quando se estuda e quando se busca algo mais. Esse é o objetivo desse canal, Ciência e Espiritismo, levar espiritismo e ciência de qualidade para que todos tenham informações de qualidade, para que possamos todos tecermos as nossas opiniões, enxergarmos as coisas do mundo, da natureza, do planeta Terra, da nossa linda joia azul, com muita assertividade, com muito embasamento científico, e menos achismo, e menos informações vindas, sei lá, de fontes que não têm o rigor científico, aliás, às vezes nem tem cientificismo nenhum, por serem baseadas simplesmente, muitas informações, no achismo de uma ou algumas pessoas. E a ciência não, a ciência requer comprovação, requer evidência dos fatos, requer, de certa forma, uma concordância universal, aliás, muito defendida por Allan Kardec. Então, seja bem-vinda mais uma vez, seja bem-vindo. Você que está chegando agora, por acaso caiu aqui meio que de paraquedas nesse vídeo, né, nesse canal. Meu nome é Marcos Venício e eu convido você a passar aqui mais ou menos uma hora discutindo temas interessantes, fascinantes, importantes, relevantes, que acontecem no mundo, que são estudados pela ciência e são, sim, por que não dizer, até porque é verdade, são sim estudados, são debatidos pela doutrina espírita. A doutrina espírita é, a meu ver, a única doutrina de caráter filosófico, religioso e também científico. É a única doutrina que eu conheço. Eu estou querendo dizer com isso, podem existir outras, mas que eu conheça, apenas a doutrina espírita debate essas questões de cume tão científicos, que, aliás, o objetivo da ciência não é a descoberta das leis da natureza, o estudo dessas leis. E se nós somos pertencentes a essa natureza, se nós somos pertencentes a esse cosmo maravilhoso e infinito, nada mais importante, nada mais interessante, nada mais urgente de que nós nos interessemos pelos estudos dessas leis, pois estudar ciência, estudar as leis da natureza é imediatamente estudar a nós mesmos. É, sem sombra de dúvida alguma, pesquisarmos e descobrirmos sobre nós, sobre o nosso corpo, sobre o nosso organismo, sobre aquilo que somos, sobre aquilo que fazemos, de onde vimos, o que fizemos aqui, quais os registros e evidências científicas da passagem do homem aqui, desde o seu aparecimento, desde a sua gênese até os dias de hoje, pois é óbvio, ainda estamos aqui. Então a Gênese estuda todos esses detalhes
levando, claro, em consideração a ciência positiva, sim, a geologia, a química, a biologia, a astronomia, a cosmogonia, a cosmologia, a paleontologia, a, o estudo dos fósseis, né, que é a paleontologia, o estudo das marcas que os seres humanos já deixaram aqui na Terra, né? A arqueologia estuda também isso, a embriologia, quando estuda a nossa origem orgânica, a paleogeografia, a paleoantropologia, então tantas ciências que colaboram sim com a Gênese, colaboram sim com o nosso desejo de respondermos as perguntas transcendentais que estão no âmago do mais profundo do nosso eu interior, para ficar bem cimentado, né? Quem eu sou, de onde eu vim, qual o meu propósito aqui, o que me reserva o futuro. Nunca uma aliança foi tão bem-vinda. Talvez nunca uma aliança seja tão requerida e tão importante quanto essa aliança entre religião e ciência, filosofia e ciência, doutrina espírita e ciência. Então seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estou gravando essa videoaula numa quinta-feira, numa manhã de quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Muito calor aqui na nossa terra alencarina, né, na cidade de Fortaleza. Muito calor, muito vento, ainda bem que ameniza um pouquinho esse calor. O mundo ainda em franca pandemia, tá? Nos dados oficiais, na minha opinião, começam a preocupar um pouco, pois o número de óbitos, que é aquela cota que mais nos importa, porque denotam a gravidade da situação, né? O número de mortes por Covid-19 parece estar voltando a crescer. Ontem, por exemplo, foram registrados 832 óbitos. Então, os números beiraram até os 230 e agora parece que está crescendo de novo. O mundo, principalmente o mundo negacionista, está vendo o surgimento de uma nova onda. Os Estados Unidos, por exemplo, já estão registrando mais de 2.000 mortes por dia. Infelizmente, mortes essas lá que poderiam ser evitadas, porque lá nos Estados Unidos esse número já muito alto de mortes é naquela parte da sociedade que se negam a tomar vacina, os negacionistas, né? Que se negam a tomar vacina, e aí essas pessoas que se negam a tomar vacina são prioritariamente as que estão morrendo. E aqui no Brasil tem muito negacionista também. Então, por favor, em nome de Deus, em nome da ciência, abra seus olhos, tomem a vacina, porque ela tem muito a nos proteger. As vacinas, sim, salvam vidas. Tá ok? Bom, então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos terminar o capítulo 11, né? Já estamos no finalzinho do capítulo 11. Faltam 4 itens só. E veremos então a partir do item 46. Estamos então aí para você que queira acompanhar no livro, né? Estamos na Gênese, capítulo 11, e iniciaremos hoje com o item 46. Muito interessante esse assunto que nós estamos detalhando, estamos debatendo, né? Que é acerca da doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. E é muito interessante porque a partir do item 46, Allan Kardec usa um dos axiomas da doutrina espírita, né, do espiritismo, que é a pluralidade das existências, ou seja, é a reencarnação. Nós sabemos que somos todos nós espíritos imortais, espíritos que assim não sabemos a estrutura espiritual que nós mesmos somos. Na verdade, como eu já disse aqui muitas outras vezes, eu estou só reafirmando, nenhum de nós sabe qual é a estrutura do espírito, né, do que ele é feito, qual a sua composição. Sabemos basicamente duas coisas.
que o espírito humano ele é feito por Deus. Deus é o único que, digamos assim, sabe, tem a capacidade de fazer espíritos. E como o próprio Jesus já nos afirmou, e a doutrina espírita nos lembra e nos dá detalhes muito mais vívidos acerca desse assunto, além de termos sido criados por Deus, temos vida eterna, ou seja, o espírito, ele é imortal. Uma vez criado por Deus, viveremos, em termos espirituais, viveremos para sempre. Porém, durante esse para sempre, precisamos experienciar na matéria por muitas vezes. É a vida que nós conhecemos. Nós não conhecemos, aliás, eu vou trocar o termo, nós não nos lembramos da nossa vida espiritual. Eu explico. Muito provavelmente, é claro, quase que numa certeza matemática, essa não é a primeira encarnação aqui na Terra, na nossa linda joia azul. Aliás, não é a primeira reencarnação. Certamente já tivemos muitas e muitas e muitas reencarnações aqui na nossa linda joia azul. No entanto, não nos lembramos disso. Raras são as criaturas humanas que lembram, que têm assim, um lampejo, talvez uma reminiscência, uma lembrança de suas vidas anteriores. Isso é muito raro de acontecer, mas sim acontece. O fato é que nós nos lembramos muito do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós nos lembramos muito da nossa vida corpórea, né? Nós dormimos, acordamos, trabalhamos, fazemos coisas, nos alimentamos, nos relacionamos uns com os outros, temos ideias, pensamentos, fazemos coisas, né? Lemos, andamos, dirigimos, andamos de bicicleta, andamos a pé, corremos, tomamos banho, viajamos, conversamos, escrevemos, enfim, fazemos uma infinidade de coisas que definem a vida humana. E não precisa complicar não, coisas simples. Uma louça que você lava, uma casa que você varre, um jardim que você limpa, uma roupa que você põe para lavar, para secar, ou que você passa no ferro, um prato que você faz, que você cozinha, né? Enfim, fatos simples da vida, um copo com água que você bebe, uma refeição que você faz, um banho que você toma, um ônibus que você pega, ou um carro que você dirige, um avião que você toma para ir para um outro estado ou para um outro país, uma pessoa com quem você conversa, enfim. Para nós, essas coisas, esses fenômenos, eles são muito claros, eles são muito indubitáveis, ninguém duvida disso. Mas quando eu pergunto assim, se eu viesse a perguntar, e você que está me ouvindo, como foi a sua última vida no mundo espiritual? O que você fazia lá no mundo espiritual? Você pode contar para nós? Você pode descrever, você poderia descrever como era o seu dia a dia no mundo espiritual? Aliás, o mundo espiritual, ele é descrito em sequência de dias, como é assim no mundo material? Lá no mundo espiritual, nós temos a sensação do amanhecer, quando o sol surge, do entardecer, lá para em torno do meio-dia. Nós temos a sensação do ocaso, do pôr do sol, ou seja, lá para às 17h30, mais ou menos, que o sol começa a se pôr, e aí vem o manto negro e maravilhoso da noite. E esse manto negro lindamente salpicado de joias maravilhosas que estão espalhadas aí pelo universo, as estrelas, que são outros sóis na sua maioria. Temos até uma linda joia, um pingente especial que tem um ciclo de mais ou menos 30 dias nos nossos céus, que é a lua que vem enfeitar as nossas noites. No mundo espiritual temos essa percepção, no mundo espiritual isso nos chama a atenção.
a entrada da noite, os afazeres da noite, o natural declínio das forças durante a noite, pois o organismo já vai se preparando para dormir, para o descanso. Mas como é o espírito, uma vez que ele não tem corpo, uma vez que ele não padece do cansaço físico, se existir um anoitecer no mundo espiritual, o que acarreta esse anoitecer, uma vez que provavelmente não precisamos dormir? E o que fazemos então no mundo espiritual? Existe o conceito de madrugada, manhã, tarde e noite no mundo espiritual? E como não temos corpos, no que é substituída toda a nossa tarefa do dia a dia no mundo espiritual? Porque todos nós sabemos que o nosso dia a dia, desde o levantar até o deitar-se novamente à noite, o nosso dia a dia é povoado de tarefas. Tarefas que manufaturamos, que fazemos com as mãos. Varrer uma casa, lavar uma louça, dirigir um carro, digitar coisas no computador, no celular, ler um livro, enfim, eu já falei disso agora há pouco. Escovar os dentes, tomar banho, nós já fazemos isso naturalmente. E no mundo espiritual, uma vez que não devem existir essas coisas, pois como o termo já diz, mundo espiritual, não é o mundo material. O mundo material é esse que nós vivemos. Mas e então o que fazemos no mundo espiritual? E ninguém lembra disso, não é verdade? Um véu foi posto na nossa mente, nas nossas lembranças, para que nós não nos lembremos disso. Talvez porque seja muito importante focarmos no aqui e no agora, talvez porque seja importantíssimo prestarmos atenção no que devemos fazer aqui e agora, talvez porque o mais importante de tudo é o que estamos fazendo aqui e agora, afinal de contas, estamos aqui encarnados, reencarnados e certamente com no mínimo um propósito. E muitos outros propósitos, provavelmente, para cada um de nós. Aprender a amar, aprender a conviver, aprender a entender que as coisas, os objetos, a matéria, são só coisas, objetos e matéria, e que não devemos nos apegar. Aprendermos a entender quais são as coisas realmente importantes na vida, aprendermos a conviver uns com os outros, aprendermos a extirparmos, ou seja, a excluirmos de nós mesmos o egoísmo, o orgulho e todos os sentimentos negativos, perniciosos e maléficos que nascem do orgulho e do egoísmo, a maldade, a violência, a preguiça, o ceticismo, a promiscuidade, a leviandade, a mentira, enfim, a maldade pura com que o ser humano exerce uns para com os outros e para com a própria natureza e a vida. Então, realmente, parece ser de muito bom tom que não nos lembremos do mundo espiritual. É talvez uma dádiva, um presente maravilhoso de Deus, porque vai nos permitir focar no aqui e agora, vai nos permitir focar no que temos que fazer aqui. Mas então, a partir do item 46 até o item 49, Kardec embasando em como surgiu a ideia posta na Bíblia, né, nos textos da Gênese mosaica, a teoria do anjo caído, né, do Lúcifer, do demônio, Satanás, são essas as principais denominações dessa ideia. E Kardec embasa aqui através de uma teoria que já vimos um pouco disso na aula anterior, né, na aula de número 53. E Kardec embasa aqui nos próximos números de maneira muito interessante. É bom entender que isso é uma teoria, não há evidência científica sobre isso, mas é uma teoria muito, muito consistente. É uma teoria na qual, bom, a minha opinião, para ser bem sincero, é que ela explica, ela traz uma explicação muito convincente, muito lógica, muito palpável
para a ideia do anjo caído, para a ideia do paraíso perdido, para a ideia da expulsão do homem ou do ser humano do paraíso. É a única teoria que eu já tomei conhecimento até hoje, que de maneira muito lógica explica o porquê do surgimento dessa teoria do anjo caído, né, da expulsão do ser humano do paraíso. Vamos então, vejamos aqui no texto, tá? No item 46, capítulo 11, né, de A Gênese, Kardec assim escreve: sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus, a promessa de mandar um Salvador, né? Suponhamos, com efeito, que a alma de cada homem seja criada por acaso. Perdão, por acaso não, desculpa, eu vou reler. Suponhamos, com efeito, que a alma de cada homem seja criada por ocasião, e não acaso, tá? Por ocasião do nascimento do corpo, e não faça mais do que aparecer e desaparecer da terra. Ou seja, na teoria defendida por muitas pessoas que acreditam sim na alma, acreditam no espírito, mas acreditam que o espírito é criado ali no momento do nascimento. Na hora que a criança nasce, o espírito é criado ali, independente, sem nenhuma conexão com nada. Ele é criado ali, bem como ele é desfeito também no momento da morte. E aí, claro, variam as teorias, né? Na fé católica, o espírito vai para o purgatório, né, para poder, digamos assim, se limpar, para poder, pelo merecimento, ir para o paraíso. Nos evangélicos, o espírito fica realmente inerte, como se ele não existisse, como se ele estivesse dormindo, né? Fica aguardando o dia do julgamento, onde Jesus viria julgar os bons e os maus. E tem, claro, a nossa doutrina, a doutrina espírita, que acredita que o espírito, que sabe que o espírito ele nunca deixa de existir, ele nunca deixa de trabalhar, ele nunca deixa de agir. Mas voltando aqui, então. Cada alma do homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo e não faça mais do que aparecer e desaparecer da terra. Nenhuma relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus, nem entre as que vieram depois. Todas são estranhas umas às outras. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia entender-se com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, fora mister se aplicassem às mesmas almas. Se estas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual. A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não podia deixar nelas vestígio, pois que elas não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, consequentemente, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão. Implica, portanto, a reencarnação. Bonito, gente, muito interessante e um encadeamento lógico explícito. Porque realmente, imaginem, se a alma é criada no momento do nascimento, todas as almas são totalmente independentes, no sentido de que nenhuma alma é interligada a nenhuma alma, a não ser no breve período em que elas estão vivas e que estão interrelacionando umas com as outras. Como agora, por exemplo, cada um de nós relaciona-se com a sua família, com seus amigos, colegas, enfim, com cada um dos nossos círculos, aliás, de relacionamentos. Mas, se a alma, se o espírito realmente só foi criado quando nós nascemos, então nenhum vínculo, nenhuma inter-relação nós tivemos com os nossos antepassados ou com ninguém antes de nós. A não ser
avós, né, ou bisavós que por acaso tenham nos conhecido, e nós a eles. Da mesma forma, se ao desencarne, ou seja, aí já não é mais desencarne, se ao morrer o espírito também deixa de existir, não se interrelaciona mais com ninguém, então não cria-se mais vínculo algum, não cria-se mais interdependência nenhuma, não cria-se mais os laços de família pelo espírito, porque o espírito não existe fora do corpo. Então não faz sentido a promessa de Deus de levar um Salvador para aquele povo, lá aquele povo da época de Adão. E isso é claro entender, gente, porque falando agora do Velho Testamento, principalmente da Gênese mosaica, a Gênese de Moisés, não é a Gênese espírita que nós estamos debatendo, mas todo o contexto da vinda de Jesus está ligado a uma promessa que Deus teria feito à humanidade em função dos feitos dos povos do passado, desde Adão. Então essa promessa realmente não faria sentido se a alma não reencarnasse, se a alma não tivesse vida eterna, se a alma não sobrevivesse ao corpo, porque se a alma deixasse de existir toda a vida, sempre que o corpo morre e a alma deixa de existir, então que vínculo há entre mim, entre mim mesmo, desculpa se a sintaxe está errada aí, mas que vínculo eu teria com o meu pai, que já desencarnou, com a minha mãe? Claro que eu tive vínculos, porque deles eu vim, materialmente falando. Mas que vínculo eu teria com alguém que viveu há 100 anos atrás? Não é? Então não faria muito sentido. Mostra que a reencarnação, ela não só preenche muitas lacunas, como a reencarnação, o fato da reencarnação, ela dá um tom lógico, ela dá um encadeamento lógico na própria vida, no próprio jeito de ser das coisas, sabe? Eu diria, vamos comentar isso mais para frente, eu diria que a reencarnação é uma característica intrínseca da alma. A alma tem que reencarnar. É inerente a ela. Para não só ajustar, como empreender os nossos interrelacionamentos, que na matéria, na carne, no barro, por assim dizer, numa figura simbólica da matéria, é algo muito mais visceral, é algo muito mais orgânico e realmente nos marca. Continuando aqui no texto, no segundo parágrafo, ainda no item 46. Dizei que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na terra ao tempo de Adão, e que se achavam manchadas dos vícios que lhes acarretaram ser excluídas de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original. Pecado peculiar a cada indivíduo e não resultado da responsabilidade da falta de outrem a quem ele jamais conheceu. Dizei que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na terra para a vida corpórea, a fim de progredirem, depurando-se, que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às suas vidas ulteriores. E então, mas só então, lhe dareis a missão, um sentido real e sério que a razão pode aceitar. Muito interessante esse parágrafo inteiro. E aqui, com relação ao pecado original, né, ou daquela afronta que Adão teria feito a Deus, e aqui Kardec está tentando, na emissão de uma resposta lógica a esse conhecimento, imaginar que talvez aquele povo, o povo de Adão, Adão, Eva, Caim, Abel e todos os outros patriarcas do início da história do povo hebreu, digamos assim,
Imaginando que esse povo pertença realmente aos exilados, lembramos, falamos muito na videoaula anterior com relação aos exilados, né? De novo, Kardec não menciona de que mundo, tá? Apenas atesta e põe como possibilidade a teoria do exílio de outro mundo, o que é lógico, o que é totalmente lógico. É uma teoria, pois não há evidência disso, evidência científica incontestável, não há, mas é uma teoria plausível, é uma teoria muito consistente. E aqui Kardec está dizendo de bom tom, e aí fazendo uma síntese de assim, a única maneira, o que Kardec na verdade está tentando dizer é, se você não considerar a reencarnação, a única explicação que faz sentido para que você entenda o pecado original é o fato de essa promessa, é o fato de tudo que Deus expressou ao homem, teoricamente falando, seria posto somente para aquele povo deserdado, aquele povo realmente que não pertencia originariamente à terra, que não pertencia realmente à nossa trama, a um povo que decaiu, a um povo que cometeu delitos terríveis, a um povo que descumpriu as leis divinas no seu mundo de origem, na linda joia deles de origem, e que, não podendo mais acompanhar o desenvolvimento e a evolução normal de que cada joia no firmamento faz e atinge e segue e evolui, teve esse povo que ter sido exilado. E a convite do divino veio parar aqui, na nossa linda joia azul. E isso sim daria sentido à ideia do pecado original e a do anjo caído. Quer ver como? Quer ver mais detalhes? É só continuar com a leitura. Olha só o que Kardec nos explica no item 47. E olha como é genial, como faz sentido. Olha a comparação que Kardec faz. No item 47, Kardec começa assim. Um exemplo familiar, mais frisante pela analogia, ainda mais compreensíveis tornará os princípios que acabam de ser expostos. Que princípios são esses? A ideia de que seres possam ter vindo para cá deserdados de um mundo mais ditoso, e que por isso foi formado, e aí é onde está a gênese, o início dessa ideia do paraíso, de expulsão e de pecado original. A 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou à Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. À chegada, o comandante lhes baixou uma ordem do dia concebida assim: pondo os pés nesta terra longínqua, já sem dúvida compreendestes o papel que vos está reservado. A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha que servem sob as vossas vistas, aguardar-nos-ei a levar um brilho o facho da civilização, a levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma bela e nobre missão? Pergunto. Desempenhá-la-eis dignamente. Escutai a palavras e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles, entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos constitui garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados. Digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o quiserdes.
A nossa disciplina é severa e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. Ficais sabendo, do mesmo modo que justa e paternal, saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Então, olha só que figura interessante. Um grupo de 291 homens, todos delinquentes, todos com erros de conduta terríveis, que não poderia fazê-los continuar na cidade, na metrópole, por assim dizer. E esses homens, ao invés de serem presos, ao invés de irem para a cadeia, ao invés de irem para as masmorras, para os campos de prisão, lhes foi dada uma chance. Nós, ao invés de vocês irem para a cadeia, passarem aí, quem sabe, o resto da vida ou anos infindáveis encarcerados, vocês receberão uma chance. Serão embarcados no navio, vão para uma terra distante, né, com uma civilização, na linguagem deles, sabe, gente, é da época. Kardec está escrevendo isso aqui, publicando em 1868. Então não cabe aqui os preconceitos de hoje não, tá? Não vamos aqui agora condenar Kardec porque está usando termos como selvagens, como isso é em 1868 e era assim como todo europeu pensava. Então vamos deixar desses erros tolos, tá? Então, nessa comparação maravilhosa de Kardec, que realmente aconteceu, tá, na prática, esses 291 homens aceitaram a missão. Quem é que não aceitaria, né? Muito melhor do que estar preso numa cela aí, encarcerado. Então eles foram deportados, né? Foram exilados nessa terra distante, e lá eles receberam a missão. Entendam que esses homens, esses 291 homens, haviam cometido crimes que não lhes permitiam mais ficar livre na sociedade da metrópole. Mas eram homens muito de gênios, intelectuais, homens com cultura, homens com sabedoria. Enfim, eram 291 homens que, em comparação com essa civilização lá da Caledônia, né, citada por Kardec, era uma civilização muito superior a desses 291 homens, né, formavam um grupo de homens muito superiores aos selvagens lá da Caledônia, entendendo o que eu estou dizendo com selvagens, e entendendo que a superioridade aqui é cultural, não é espiritual não, é cultural, é uma superioridade tecnológica, é uma superioridade cultural, é uma superioridade em conhecimento, principalmente, tá? Não esqueçam disso. Então, em chegando lá, haveria, claro, eles não podiam ser deixados lá especificamente, como se diz assim, aleatoriamente. Teriam sim militares, homens para o comando, homens que ditariam as regras, que ditariam o jeito de conduta de cada um lá dos 291 homens, mas lhes dariam a chance de trabalhar honestamente, lhes dariam a chance de evoluir, contribuir para a evolução dessas pessoas originárias lá dessa ilha da Caledônia, tá? Olha como Kardec, vejamos como Kardec explica essa situação. Olha só, olha que bonito. Ficou bem claro, né? A explicação de Kardec. Aí tendes um punhado de homens expulsos por seu mau proceder de um país civilizado e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro. Que lhes diz o chefe? Infringistes as leis do vosso país. Nele vos tornastes causa de perturbação e escândalo, e fostes expulsos. Mandam-vos para aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis, pelo trabalho, criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos.
tendes uma bela missão a cumprir, levar a civilização a esta tribo selvagem, ou a estas tribos selvagens, porque haviam muitas tribos lá. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem. Tendes nas mãos a vossa sorte, podeis melhorá-la se o quiserdes, porque tendes o livre arbítrio. Olha só que coisa interessante. Ficou claro agora? Eram homens criminosos que receberam uma nova chance. Uma chance de trabalhar honestamente. Uma chance de retificar os seus erros. Uma chance de trabalhar para o desenvolvimento de povos que estavam buscando ou que precisavam atingir tal desenvolvimento. Era a chance que esses homens tinham de recomeçar. Quem sabe, como professores, como médicos, como arquitetos, como engenheiros, como artistas, artesãos, construtores, como professores, lentes, né? Um leque enorme de possibilidades se abriu, ou se abrira naquele momento para aqueles homens. E aí fica claro, agora é o livre-arbítrio. Será que todos que quiseram a chance? Nós sabemos que não, né? Existem os preguiçosos, os que não querem sair da inércia, os que não querem trabalhar. Existem os violentos que não conseguem se desapegar da violência, que não conseguem se desapegar do erro. Temos os revoltados com as leis divinas, que não reconhecem em Deus o caminho de toda a lógica e de toda a sobrevivência de qualquer nação, de qualquer cultura, de qualquer procedimento. Tem, enfim, uma parcela dos seres humanos que estão em desarmonia com as leis divinas. Isso ocorre, é normal. E estes serão os revoltados. Ou melhor dizendo, os mais revoltados ainda. Estes é que certamente serão aqueles que dirão: eu estou no inferno. Eu estava no céu, agora estou no inferno. Olhem só o caráter dessa mudança. Esses homens vieram de uma civilização. É como se hoje, eu falei isso um pouco na nossa videoaula passada, é como se hoje, nós que vivemos aqui em plena sociedade moderna, com acesso à eletricidade, tudo que dela provém, mais do que isso, com acesso à informática, com acesso à tecnologia. Imagine nós que vivemos hoje inseparáveis de um aparelho celular, que vivemos nas redes sociais, que nesse tijolinho preto, de tela preta, que é o aparelho celular, dele nós movimentamos contas bancárias, nós pedimos comida, nós pedimos um carro que vem nos buscar na porta de casa, nós falamos com quem nós queremos, nós vemos quem nós queremos. Imagine essa tecnologia, como eu falei já na aula passada, só para relembrar um pouquinho. Nós que a qualquer momento podemos ir à geladeira e pegar um copo com água geladinho, podemos pegar uma fruta, um iogurte. Nós que almoçaremos e almoçamos todos os dias o nosso querido arrozinho, feijão, macarrão, ovo. Carne está muito cara nos dias de hoje, mas dá para comer ainda um pouco. Imagina de uma hora para outra, você, ou eu, ou qualquer um de nós que vivemos nos dias de hoje nessas condições, imagine que nós, por punição, sejamos agora mandados para uma ilha afastada, uma ilha que não tenha sequer eletricidade. Começa por aí. Vamos imaginar que essa ilha, por punição, nós teremos que passar aí um ano só que seja nessa ilha, sem eletricidade, portanto, sem tecnologia. Sem celular, sem computador, portanto, sem Facebook, sem WhatsApp, sem Twitter, sem Instagram, sem geladeira, sem luz elétrica, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem carro, sem ônibus. E aí? Não iríamos nos sentir no inferno? Não iríamos nos sentir expulsos de um lugar super confortável?
Olha como faz sentido a ideia de que essa mensagem ou essa história do pecado original e da expulsão faz sentido nesse contexto. Olha o que Kardec fala a esse respeito, né? Continuando o item 47 e finalizando, né? O item 47. Para aqueles homens lançados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam para suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? Não é? Ou seja, aqueles que foram expulsos para essa ilha selvagem porque cometeram crimes, porque desrespeitaram e infringiram as leis do seu próprio país. Então, Kardec fala com muita propriedade, eu repito, para aqueles homens lançados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? Naquela terra distante, né, a Caledônia que eu falei, e esse lugar distante que nós iríamos passar um ano, né? Naquela terra distante, não são eles anjos decaídos? Porque, claro, eles chegam lá nessa ilha na tez de anjos, né, de deuses inteligentíssimos, capazes de coisas incríveis. Quando os portugueses vieram aqui ao Brasil, né, eles não conheciam o álcool, e um certo europeu mostrou o álcool incandescente. E os nossos, os brasileiros natos, né, os originários daqui mesmo, da terra brasileira, vendo aquele líquido da cor da água flamejando, acharam que o europeu lá tinha ateado fogo na água, que ele estava queimando água. Ele não seria visto como um deus? Um caramuru, inclusive, né, é o termo para isso. Caramuru, em tupi, se eu não me engano, é diabo velho, quer dizer diabo velho, aquele que pôs fogo na água. Então, só para a gente entender que é muito lógico isso que Kardec descreve, né? A linguagem do chefe não é idêntica à de que usou Deus falando aos espíritos exilados na terra. Desobedecestes às minhas leis, e por isso eu vos expulsei do mundo onde podíeis viver ditosos e em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, merecer perdão e reganhar a pátria que perdestes por vossa falta, isto é, o céu. Assim como toda a nossa tecnologia de hoje, redes sociais, geladeiras, carros, computação clínica, tudo, não é um céu para nós? Claro, um céu relativamente falando, em comparação à barbárie, não faz todo o sentido do mundo? No item 48, Kardec faz uma dissertação muito interessante. Kardec assim se expressa. À primeira vista, a ideia de decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu seu desenvolvimento moral e intelectual. É o mesmo esse desenvolvimento moral e intelectual, qualquer que seja o meio onde se ache colocado. Ele está na situação do homem do mundo, condenado à prisão por seus delitos. Certamente esse homem se encontra degradado, decaído do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido, nem mais ignorante. E é muito interessante aqui, porque realmente uma das coisas que a doutrina espírita nos ensina é que o espírito humano não retrograda.
E é simples, é porque nós não desaprendemos o que aprendemos em termos de evolução moral. Aquilo que nós sabemos que é o correto, nós não desaprendemos. Nós sabemos, por exemplo, que roubar, furtar é um erro. Ninguém vai furtar e roubar achando que está fazendo o que é correto. Se assim a pessoa procede, e aqui eu não estou julgando, mas ela o faz por falha de caráter, por maldade pura, ou por ela achar que é a única solução para a vida dela, por não conseguir mais nada, mas ela não faz isso porque ela chega à conclusão de que roubar é o correto. Não, ela não faz isso. E se essa pessoa que cometeu o roubo e o furto, só nesse exemplo que eu estou citando, se de repente ela é pega pela polícia e vai presa, não quer dizer que ela diminuiu espiritualmente, não. Ela vai presa, vai estar numa condição social pior, que é a classe social dos presidiários, vai estar numa classe social na qual ela com certeza regrediu, que antes ela era uma pessoa livre, agora vai estar presa, encarcerada, mas a moral dela permanece como era antes. Aliás, pode até crescer. Pode até crescer, porque lá na cadeia essa pessoa pode começar a refletir e entender o porquê que ela está ali. E entender que, na verdade, ela está presa, ela está encarcerada por escolha dela mesma. Ela está presa, ela está encarcerada por culpa dela, por delito dela mesma. E quem sabe, até mesmo lá na cadeia, essa pessoa pode muito bem se arrepender dos seus atos e tornar-se até uma pessoa melhor. É meio utópico, não é isso que eu estou dizendo, porque, e claro, aqui eu não estou levando em consideração a nossa estrutura penitenciária, que é um lugar desumano, né? Aliás, eu nem sei se seria um lugar digno para animais, quanto mais para seres humanos, no modo geral. Mas acredito que todos vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Então, que fique bem claro que se por acaso for uma verdade, e eu acredito que seja, sabe? É muito consistente, a teoria é muito consistente. Se por acaso consistisse num fato de que realmente existam degredos interplanetários, que realmente existam comunidades inteiras que sejam exiladas aqui na Terra, vinda de um mundo superior, ou mesmo que um dia a Terra possa, a nossa linda joia azul, que ela possa formar um conjunto de espíritos que não mereçam mais estar aqui e que esses espíritos possam ser exilados num mundo inferior à Terra, né? Num mundo inferior à nossa linda joia azul. Eu vejo, então, muita coerência nisso. Eu vejo muita coerência. Faz muito sentido. E nesse estudo que Kardec faz para a gente, fica bem claro que nesses degredos, nesse exílio, o espírito degradado, né, o espírito exilado, ele não diminuiu espiritualmente falando, não. Ele não diminuiu espiritualmente. Ele diminuiu de condição social, digamos assim. Ele diminuiu em condição material. E se isso realmente for verdade, os povos, inclusive está lá no livro, no maravilhoso livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, e ditado pelo Espírito Emmanuel. Nesse livro A Caminho da Luz, Emmanuel traz lá as 5 raças que teriam sido degradadas, né, de um outro mundo, e realmente estão lá os primeiros hebreus, né, os primeiros patriarcas lá, começando por Adão, né, até chegar nos patriarcas modernos, já depois de Noé, né, Abraão, Esaú, Isaac, Jacó, e por aí vai. Faz todo sentido, se você olhar a cultura hebraica, como a estrutura dela o é. Faz todo sentido quando nós vemos os egípcios antigos. Faz todo sentido. Aquela cultura era totalmente diferente. A dinastia o reino dos faraós, a maneira com que eles mesmos se consideravam, a maneira com que eles mesmos reinavam, era até muito diferente do reinado comum dos outros povos. Eles realmente se consideravam divindades.
se consideravam divindades e já acreditavam na reencarnação, não esqueçam. O próprio processo de mumificação no Egito Antigo era porque eles achavam que o espírito deles poderiam retornar. Só que achavam, eles tinham certeza, só que eles achavam que seriam no mesmo corpo. Tanto é que eles mumificavam para conservar o corpo na espera de receber o espírito que iria prestar conta em algum lugar e receber o direito de retornar. Observam que eram culturas bem diferentes. Para não falarmos da cultura hindu, para não falarmos das culturas asiáticas, nós percebemos povos realmente bem diferentes. Eu penso que os escritos do Chico Xavier, embasado nos ditados do Emmanuel, é uma teoria, mas eu vejo muita consistência nessa teoria, muita consistência mesmo. Quem sabe o futuro possa nos evidenciar cientificamente acerca desse conhecimento. Mas para mim, indubitavelmente, é, sem sombra de dúvida, muito consistente e muito lógico. Bom, e para encerrarmos o capítulo 11, Kardec assim encerra o capítulo 11. Será crível, perguntamos agora, que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão transformar-se de súbito em modelos de virtude? Que vão abjurar repentinamente seus erros do passado? Para supor tal coisa, fora necessário desconhecer a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo conservaram as tendências que traziam um resto da velha levedura. Ora, não é esse o pecado original? E aí, minha amiga, meu amigo, foi aquilo que eu falei anteriormente, né? A raça ariana, por exemplo, né, que indubitavelmente isso está lá no livro A Caminho da Luz, né? Provocaram, ou pelo menos foram o epicentro, foi o epicentro, né, das 2 guerras mundiais que nós já tivemos, e percebe-se, né, a cultura ariana ainda talvez com tenazes de superioridade até os dias de hoje. E, por favor, entendam com muito carinho o que eu acabei de dizer. Mas eu só ressalto aquilo que eu falara anteriormente. Naqueles 291 homens, e agora abrangendo para todos os degredados. E agora, psicologicamente falando acerca de todas as pessoas delinquentes, todas as pessoas que infringem leis e que receberam uma segunda chance. Será que todas elas querem a segunda chance? Será que todas elas usam a primazia de uma segunda chance? Como eu falei anteriormente, não, né? Certamente não, você sabe disso. Tem gente que continua no erro. Tem gente, todo mundo sabe disso, que sai da prisão, recebe às vezes um regime semiaberto, sai da prisão só para ir roubar de novo. Então, e isso vale para todos os tipos de prisões, gente. Pessoas existem que de repente com problemas terríveis no fígado, em função do vício da bebida, num dado momento podem até obter cura, representando uma segunda chance, mas essas pessoas, todas elas aproveitam a segunda chance para organizarem em suas vidas uma vida saudável? Não, muitas vezes elas usam a saúde recém-adquirida para beber de novo, e às vezes beber até mais. Então, nem todos compreendem a segunda chance. Há muito de revolta ainda em nós. Há muito de ignorância ainda em nós. Há muito de maldade mesmo ainda em nós. Basta lembrar que mais de 2 milhões, mais de 2 milhões de crianças
morrem todo ano à fome. E olha que fome não é uma doença sem cura, não. Fome é um mal que tem cura, e a cura é muito simples. Comida, que pode se achar em todo lugar. Mas mais de 2 milhões de crianças morrem de fome, morrem à fome, todos os anos. E isso sequer é mencionado pelas mídias, né? E isso sequer é mencionado em lugar nenhum, que não interessa, né? Porque essas crianças que morrem são as desprovidas de interesse, são as desprovidas de atenção, porque para elas sequer talvez nem existam, porque são pobres demais, porque são indigentes. E parece que para a civilização, para os seres humanos civilizados, eu coloquei entre aspas, né? É como se elas nem existissem. Então observemos todos nós, que temos muito ainda o que aprender. Muito ainda o que aprender. Quem sabe, muito de nós, fico com esse final agora. Quem sabe, muitos de nós somos ainda desses degradados, pertencemos ainda ao conjunto desses deserdados, quem sabe? O que você acha sobre isso? Deixa aí seu comentário, deixa aí a sua opinião do que você acha sobre isso, deixa aí o seu gostei, se você gostou, ou não gostei, se não gostou. Muito obrigado se você ficou até agora, se você assistiu até o final. Beijo no coração e até a próxima videoaula. Tchau.